Bom, retomamos então mais uma videoaula. O tema dessa videoaula hoje vai ser a produção de vacinas, né? Biotecnologia aplicada à produção de vacinas. Eu também dividi esse conteúdo em 3 videoaulas para que ele ficasse um pouco menor e esses vídeos ficassem mais fáceis de vocês acompanharem. Bem, as vacinas elas são extremamente importantes porque as vacinas elas são uma das formas mais eficazes da gente prevenir doenças infecciosas, né? E de que forma que isso ocorre? Ela estimula a resposta imunológica protetora do hospedeiro. E esse hospedeiro, então, ele fica pronto para combater um patógeno invasor num potencial encontro com esse patógeno, né? E a forma imunológica que isso ocorre é através de uma imunização ativa, né? Através, então, da geração de produção de anticorpos e proliferação de células de memória. Dessa forma, a vacinação ela reduziu drasticamente a ocorrência de infecções e nós já temos casos, inclusive, de erradicação de algumas doenças, como é o caso da varíola, e essa erradicação ocorreu graças ao advento da vacina. Bem, para que a gente possa falar sobre vacinas, é importante a gente relembrar um pouquinho de como é o componente imunológico por trás do princípio da imunização, né? O princípio de funcionamento das vacinas. Então, é importante que o organismo, né, ao qual será vacinado, ele seja capaz de reconhecer substâncias que são estranhas a esse organismo. Normalmente, nesse caso, para a vacina, essas substâncias estranhas, elas são oriundas de agentes infecciosos. Então, a partir do reconhecimento dessas substâncias estranhas, há toda uma resposta imunológica do hospedeiro para que haja produção de anticorpos, né? E também ativação de células de memória e ativação de células T. Então, o reconhecimento molecular desse patógeno, ou desse antígeno, né? Então, vamos chamar agora de antígeno, os antígenos compõem os patógenos, né? São parte desses patógenos. E dentro desses antígenos, nós temos a região conhecida como epítopo, que é a menor porção do antígeno capaz de gerar uma resposta imune. Ou seja, o anticorpo, essa proteína, ou esse polissacarídeo, ou esse componente do patógeno, ele vai ser processado e reconhecido como um componente estranho ao nosso organismo, gerando o desenvolvimento de células capazes de produzir um anticorpo que seria específico e capaz de reconhecer esse epítopo. Então, através da produção desse anticorpo, nós temos a potencialidade do desenvolvimento de uma vacina, que é, por exemplo, a forma de bloquear esse epítopo, né? Bloquear esse antígeno, esse componente do antígeno, melhor dizendo, e assim facilitar com que o sistema de defesa do organismo remova esse patógeno, esse invasor do nosso organismo. Bem, as vacinas elas não são compostas somente desses componentes do patógeno, né? Que são oriundos do antígeno, podem ser polissacarídeos, lipídios, enfim. Mas também há substâncias que potencializam essa resposta imunológica, ou seja, melhora essa performance imunológica, né? Então, diversos componentes dessa formulação da vacina têm um papel de otimizar ou maximizar essa resposta imunológica, fazendo com que haja migração de células, né, e células do sistema imune, capazes, então, de reconhecer esse antígeno na presença, né, dessa substância que é conhecida como os adjuvantes. Então, o adjuvante mais comumente usado nas formulações de vacinas são os sais de alumínio, né? Então, esse é um adjuvante bem comum, presente em grande parte das vacinas que nós utilizamos até hoje. Ok?
Bem, então, esse adjuvante, como eu falei com vocês, nesse esquema dessa figura aqui, é uma proteína, né? Pode ser uma proteína, pode ser um sal de alumínio, alguma coisa assim, que facilita o reconhecimento desse epítopo. Então, a formulação é baseada para que esse antígeno, para que esse adjuvante componha essa fórmula vacinal, né? Então, o processo de imunização, né, ele se dá através, né, da exposição, da primeira exposição a esse agente causador do micro-organismo. Então, esse é um processo natural, né? Então, a gente entra em contato com um agente infeccioso, nós vamos desenvolver aquela infecção, e, a partir do desenvolvimento dessa infecção, nós somos capazes de desenvolver uma imunidade de memória, né? Então, nós vamos recordar o nosso organismo, né, a gente poderia dizer assim, ele seria capaz de recordar que ele entrou em contato com esse agente infeccioso, né? E, a partir daí, então, nós iremos desenvolver anticorpos e células especializadas do sistema imune, capazes, então, de debelar essa infecção. Então, aqui no segundo quadro, né, numa próxima contato com esse agente infeccioso, o nosso sistema imune, né, o nosso sistema de memória, prontamente é recrutado para debelar esse agente infeccioso, e nesse caso, nós não apresentaríamos doença, né? Aqui, no caso de uma infecção, a gente pode se recuperar, a gente pode morrer, ou a gente pode ficar com doença, né? Com sinais e sintomas de doença. Então, essas emotion aqui ilustram bem esse tipo de situação. Nesse caso, então, o que a vacina faz é simular esse processo de infecção. Então, na vacina, nós não teremos infecção porque esses agentes causadores da doença, eles estão inativados, ou somente parte deles são apresentados para que o nosso sistema imunológico seja capaz de desenvolver todo esse arsenal imunológico que irá nos proteger frente ao contato real com uma infecção. Bem, e como se dá esse reconhecimento, né? Então, aqui a gente tem um antígeno, né? O antígeno proveniente do agente, ou o próprio agente. O sistema imune ele vai ser ativado, né? E células do linfócitos B, né, nesse caso, eles passam, então, eles reconhecem esses antígenos, são ativados, e a partir do momento em que eles estão ativados, eles são capazes de produzir moléculas, que são os nossos anticorpos, e esses anticorpos vão ser específicos para os epítopos que foram apresentados a esses linfócitos. Então, esses anticorpos, eles são capazes de reconhecer o agente infeccioso, né, a fonte do nosso antígeno, e facilitando, então, que outras células do sistema imunológico, como, por exemplo, fagócitos, possam, então, facilmente fagocitar esse agente infeccioso e retirá-lo da circulação. Então, no caso da vacina, né, nós temos aqui um antígeno vacinal, que pode ser um agente infeccioso morto, ou parte desse agente infeccioso, enfim, ou ele atenuado. A forma é que o antígeno vacinal, ele é seguro. Então, isso a gente tem que deixar muito claro, né? O antígeno vacinal, ele é uma forma de mimetizar e gerar uma resposta imune capaz de proteger contra o agente infeccioso real. Então, dessa forma, nós não precisamos entrar em contato com o antígeno, né, com o agente infeccioso real, para que a gente desenvolva uma resposta imunológica. Então, isso é extremamente importante, né, porque dessa forma nós vamos gerar uma resposta imunológica protetora frente a um agente, nesse caso, um agente que está simulando um processo de infecção, né? Por exemplo, no meu caso, já sou um pouco mais velho do que vocês, eu tive sarampo, né? Uma infecção pelo vírus do sarampo, uma infecção real. Então, hoje eu estou protegido do sarampo. Por quê? Porque eu entrei em contato, sobrevivi
e o meu sistema imunológico é capaz hoje de reconhecer o vírus do sarampo e debelá-lo à medida que eu entro em contato com ele. Provavelmente vocês todos são vacinados contra o sarampo. Então, vocês receberam componentes do vírus do sarampo numa formulação vacinal que era incapaz de gerar as doenças e os sintomas do sarampo, mas era suficiente para que houvesse a produção e ativação do nosso sistema imunológico para que essa ativação resultasse em células produtoras de anticorpos, células de memória e, em alguns casos, células T auxiliares desse processo todo, né? Então, a gente tem uma resposta imunológica duradoura, capaz de reconhecer um próximo contato com esse agente. Bem, e como que isso funciona, né? Então, aqui, esse esquema representa, né, a inoculação de uma vacina, onde essa vacina, essa formulação, ela apresenta os nossos imunógenos, né, que foram previamente selecionados, normalmente ligados a adjuvante, ligado a componentes de uma formulação, para que isso possa ser aplicado na população. Então, a partir dessa presença desses antígenos, células B migrarão para o plasma, né? E a partir daí, elas então reconhecem esses antígenos, vão ser estimuladas a produzir células de memória, capazes de produzir esses anticorpos. Vai haver o recrutamento de macrófagos, né? Porque a partir do momento que essas células produzem os seus anticorpos, esses anticorpos vão opsonizar esse antígeno, ou seja, ligar aos seus epítopos específicos, e a partir daí, esses epítopos, a porção FC do anticorpo, né, vai ser prontamente reconhecida pelos macrófagos, que irão fagocitar e eliminar esse agente, né, esse imunógeno daqui, da presença do nosso organismo. Também há recrutamento de células T-help, que são extremamente importantes na eliminação de alguns tipos de vírus e alguns tipos de infecção, através de mediadores químicos que irão atuar sobre células T citotóxicas, células killer, né, e as células T de memória, né, para que a gente tenha tanto uma memória baseada em anticorpos, como uma memória baseada em resposta celular. Em alguns tipos de infecção, é desejado que haja, por exemplo, uma resposta baseada em anticorpo, em algumas infecções baseadas em células T, ou outras infecções onde há o somatório dessas duas respostas, como é no caso agora da Covid, né? Tem sido demonstrado que o SARS-CoV-19, ele uma resposta dependente de anticorpo e também de células T é o ideal para que uma vacina possa ser eficaz. Bem, existem diversos relatos na literatura que mostram, né, o impacto, né, e o valor das vacinas, né? Então, eu gosto muito desse slide aqui porque ele representa, né, que, com exceção do saneamento básico, né, não houve nenhuma intervenção na saúde pública que fosse capaz de rivalizar, né, ou seja, de se igualar aos processos de vacinação na capacidade de salvar vidas, né? Eu aqui também acrescento a presença dos antibióticos, né? Então, saneamento básico, vacinação e antibióticos, eles são fundamentais para que a gente tivesse muitas vidas salvas e atualmente alcançássemos, por exemplo, essa expectativa de vida dos países, né? Onde a cada dia a expectativa de vida é mais alta na população. Então, a cada ano, em torno de 2 a 3 milhões de vidas são salvas. Isso equivale, por exemplo, à população da cidade de Paris, né, através dos processos de imunização. 750 mil crianças são salvas anualmente, né? Atualmente, nós temos em torno de 30 doenças que podem ser prevenidas ou evitadas, né, através do processo de vacinação. E, de forma, na economia, né, esses processos de erradicação, por exemplo, da varíola, uma única doença, representa anualmente 1,3 bilhões de dólares de custo de prevenção e tratamento, se houvesse essa doença ainda circulando no nosso meio. Então, mostrando que
vacinar a população é economicamente importante para aquela sociedade, né? Para a nossa sociedade de forma geral. Então, é importante a gente desmistificar essas falsas notícias que ocorrem com o questionamento e eficiências de vacina, porque nós precisamos sim das vacinas e as vacinas são provadas como métodos extremamente eficazes. Não? Então, a imunização, ela reduz, né, o custo financeiro e social do tratamento das doenças, e elas são uma forma e uma oportunidade de oferecer medidas de redução da pobreza, né, e ganho social e econômico para os países em desenvolvimento. Bem, mas mesmo com todo esse arsenal que nós temos, em torno de 20% das crianças que nascem, elas deveriam ter sido vacinadas e elas não foram vacinadas até 5 anos de idade. Então, isso é uma porcentagem bastante alta. Então, por exemplo, em 2008, 1,5 milhões de crianças morreram, né, por doenças preveníveis, por exemplo. Então, isso é extremamente importante e são doenças que existem a possibilidade da vacina e essas vacinas seguras, estáveis há muito tempo, né? Então, a gente tem rotavírus, doenças pneumococas, coqueluche, haemophilus, meningite, sarampo, tétano, enfim. Então, só para a gente ter uma expectativa disso, né, a vacina do vírus, né, do vírus da influenza, elas evitam em torno de 250 mil mortes por ano. Então, isso é extremamente importante. A gente está, principalmente nós que temos pais, avós, né? Então, conscientização dessa vacinação para o vírus da influenza é extremamente importante. Bem, um outro conceito que a gente tem visto mais cotidiano de como essas vacinas funcionam, o impacto que essas vacinas possam ter na nossa sociedade, é a imunidade de grupo, né? Essa imunidade de grupo, ela é a imunidade de rebanho. Esse termo rebanho, ele tinha saído da forma, né, de ser relatado, mas com a Covid agora, esse termo voltou e tem sido muito utilizado pela mídia tradicional, né? Então, a transmissão da doença para uma população não imune, então a gente tem aqui uma pessoa doente, e essa pessoa ela vai transmitir essa doença para outros indivíduos, e esses indivíduos vão manter esse ciclo de transmissão da doença, né? Se vocês têm acompanhado o caso da Covid, frequentemente a liberação do índice de contágio, né, que o Imperial College de Londres tem produzido, mostrando, por exemplo, que uma pessoa é capaz de transmitir aquela doença para 100 outras pessoas e assim sucessivamente, né? Então, quando nós temos a vacinação, esse indivíduo que por acaso fique doente, né? Por exemplo, ele não foi vacinado ou a vacina não foi eficaz para protegê-lo, ele é acometido pela doença. Contudo, se indivíduos em torno dele estiverem vacinados, ele não vai ser capaz de disseminar essa doença ou de transmitir essa doença para outros indivíduos da população. E aí a gente quebra esse ciclo de transmissão. Então, mesmo pessoas que não foram imunizadas, né, não vão ficar doentes porque há uma quebra da cadeia de transmissão dessa doença. Então, por isso, imunidade de grupo, né? Alcançar quanto maior o grupo vacinal, né, vacinado, maior a chance da gente evitar que pessoas não vacinadas sejam alcançadas por essa doença ou pelaquela doença, né? Os programas de vacinação, eles tendem a evoluir, né, de uma forma bastante satisfatória. Então, por exemplo, a gente tem historicamente uma doença cometendo aquela determinada população, com índices que são importantes para que haja uma vacinação da população. Então, quando essa vacina é instituída, a gente tende a ter um índice de proteção e a incidência dessa doença vai caindo.
né? Toda vacina ela gera uma reação adversa, né? Essas reações adversas elas podem ser classificadas como brandas, médias e graves, né? Então, isso é natural no processo de vacinação, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, quando a criança é vacinada, ela tem uma febre, tem um vermelhidão no local da aplicação da vacina, enfim, uma série de efeitos adversos. Mas, de forma geral, com a população sendo vacinada, essa incidência da doença tende a cair. Contudo, a gente tem observado esse tipo de situação, né, que é uma perda da confiança. O que significa essa perda da confiança? Em algum momento, a população ou deixou de ser vacinada, como está ocorrendo agora, né? A gente tem muitas crianças que não foram vacinadas pela poliomielite, contra a poliomielite, e se não há essa vacinação, você quebra aquela imunidade de rebanho, ou seja, mais indivíduos susceptíveis estarão presentes na comunidade, tendo a chance de que novos casos da doença possam surgir, uma vez que a taxa de proteção caiu. Então, é extremamente importante que a gente mantenha índices vacinais em um índice satisfatório para que a gente consiga manter essa imunidade de rebanho, essa imunidade de grupo, tão importante no processo de proteção vacinal, né? E aí, exemplos reais, né, daquele gráfico que eu mostrei no slide anterior, onde nós tínhamos uma incidência por meningite, por Haemophilus influenza do tipo B, um índice bastante alto. Então, a partir do momento em que há introdução da vacina, esses números começam a cair, né? E vocês percebam que, quando esse número cai, a população tende a diminuir a sua cobertura vacinal, né? Porque a doença some do cotidiano, né? A gente não vê mais falar que pessoas estão tendo meningite por Haemophilus influenza. Isso faz com que haja uma falsa sensação de segurança, fazendo com que a cobertura vacinal também possa ser diminuída, e quando a cobertura vacinal é diminuída, nós temos aumento dos casos. Mas é importante que essa cobertura vacinal alcance e mantenha índices satisfatórios. Isso, de forma geral, ela ocorre para todas as doenças, né? Então, aqui a coqueluche, né? A coqueluche, ela tinha uma incidência bastante alta, né? E a partir da introdução da vacina, onde a gente tem mantido uma cobertura vacinal bastante satisfatória, em torno de quase 100% da população que deveria ser vacinada, isso faz com que haja uma queda dessa incidência, né? E é claro que alguns casos esporádicos podem surgir, e nessas situações, a gente acompanha aqui, está vendo, houve uma queda dessa vacinação, ou até mesmo a necessidade de aperfeiçoamento dos esquemas vacinais, né? Então, isso também ocorreu com a difteria, né? Então, nós tínhamos índices bastante altos, e após a introdução da vacina, nós temos incidência muito baixa. Então, de forma geral, isso vem acontecendo para todas essas doenças. E aqui um caso interessante, né, bem recente, todo mundo viveu esse momento, né, que foi os casos e os surtos de febre amarela urbano que nós vivemos nos últimos anos, né, no último 2018, 2017, 2018, 2019, principalmente, em que a gente tem uma linha histórica aqui de casos anuais reportados, né, de febre amarela. Então, a gente percebe que esses casos eram relativamente altos, né, e depois a gente começou a vacinar essa população, e a partir do momento que haja uma vacinação dessa população que estão em áreas de risco, nesse momento que a gente não tinha febre amarela urbana, é importante lembrar isso, existiam regiões em que as crianças deveriam ser vacinadas, e, portanto, a cobertura vacinal ela sempre foi muito baixa, né?
Então, a gente tem hoje uma estimativa de cobertura vacinal oficial em torno de 50%, 60%, enquanto a OMS estima um pouco menor, mas essa cobertura vacinal ela é um relato principalmente daquelas regiões que eram regiões endêmicas e que haviam a necessidade de vacinação. Por isso, essa cobertura vacinal é baixa. Bem, agora trazendo aqui a proporção da cobertura vacinal acumulada, né? Então, antigamente a gente tinha cobertura vacinal aqui em verde, principalmente para as regiões em que havia surtos, né, em áreas rurais, áreas próximas a florestas, onde o vírus circula com maior facilidade. Então, a gente tem aqui toda a nossa região norte, centro-oeste, uma porção aqui de Minas, São Paulo, enfim. Bahia, interior da Bahia, Maranhão. Então, sempre foram áreas em que a febre amarela silvestre poderia alcançar a população. Então, portanto, essa população deveria ser vacinada. A partir do surto que a gente teve de febre amarela urbana, nós precisamos aumentar essa cobertura vacinal e hoje todo o território nacional é recomendado o uso da vacinação. Então, essa cobertura ela começou a crescer, né? Então, a gente tem a região aqui da cidade de São Paulo, aqui no Rio, Espírito Santo, Vitória, próximo das capitais, próximo, né? Onde nós temos o interior do Rio Grande do Sul, Paraná, nós temos uma cobertura vacinal bastante satisfatória, porque essas regiões elas foram bastante acometidas no último surto, né? Que foi uma febre amarela urbana. Por isso, voltando aqui nesse slide, a necessidade de vacinar todo o território nacional. Bem, e aqui são dados da Organização Pan-Americana de Saúde, mostrando, né, em verde, são dados do Brasil, né, incidência de febre amarela aqui no Brasil, em relação aos outros países da Organização Pan-Americana, deixando claro que nós tínhamos, naquele momento, casos esporádicos, principalmente associados às regiões próximas a florestas e de áreas endêmicas de febre amarela silvestre. Ok? Só para que vocês tenham uma ideia disso, um outro país bastante afetado é o Peru, né? Está aqui em vermelho, que também tem uma área florestal bastante intensa, que a febre amarela silvestre é bastante comum, podendo alcançar pessoas, então. Contudo, a partir de 2017, esses números subiram, né? O número de casos subiu bastante. Então, em 2017, 2018 foi o pico, né, da epidemia, e em 2019 a gente já tem uma queda, mostrando que, nesse caso, houve claramente uma mudança de comportamento dessa doença, deixando claro que houve, então, surtos urbanos acometendo um grande número de pessoas, necessitando, então, da mudança da política de vacinação para a febre amarela. E aqui, bastante atual essa tabela, né, mostrando que a gente tem alguns casos, né, casos confirmados lá no Pará, que é uma região, provavelmente é um caso de silvestre, mas nós temos casos em Santa Catarina, né, na região sul do país, Santa Catarina, alguns casos suspeitos no Paraná, ainda casos de investigação, no Rio Grande do Sul, aqui também na região sudeste, mostrando que o vírus ainda circula, mas a população vacinada, a cobertura vacinal foi bastante satisfatória, então nós temos já uma proteção maior para esses indivíduos. Então, esses surtos, eles são locais, e aí há um processo de vacinação em massa daquela população onde esse surto foi detectado, na tentativa de proteger a disseminação e conter a disseminação desse surto. Tá? Isso também não aqui a gente tem mais casos, né, mais recentes, por exemplo, rubéola, onde coeficiente de incidência a cada 100 mil, então isso era alto, e a partir da introdução da vacinação, nós começamos a ter controle dessa erradicação. Então, esse gráfico eles vão se repetindo ao longo de todo o
o contexto, né? Então, a gente tinha, eu sou de 1969, então vocês percebam aqui que era uma incidência muito alta de sarampo, então eu fui acometido, meus irmãos mais velhos foram, e a partir, então, da introdução da vacinação, esses dados, a cobertura vacinal, né? Então a gente está com a cobertura vacinal em torno de 80%, é suficiente para proteger a população. Estamos vivendo alguns surtos, né, esporádicos de sarampo, que ocorreram principalmente com imigrantes vindo da Venezuela, e também por essa campanha de combate à vacinação, né? Então, algumas pessoas não têm vacinado seus filhos e, consequentemente, há uma população susceptível. Poliomielite também é uma história extremamente importante, né? Onde poliomielite tinha uma incidência muito alta, é uma doença muito grave, e a partir, então, da introdução da vacina, né, nós temos uma cobertura vacinal bastante satisfatória, contudo, essa cobertura tem caído, como eu falei com vocês, tá vendo? Isso aqui em 2016, aqui em 2020, essa cobertura caiu bastante, a gente está em torno de 50%, 60% da cobertura vacinal. Então, a poliomielite, houve um movimento global para a erradicação da poliomielite. Então, apesar da gente já não ter caso de vírus não vacinais, né, há muito tempo, essa doença ainda não está erradicada. Nós temos Sudeste Asiático, alguns países onde há casos, na África também, Afeganistão, naquela região do Afeganistão, Paquistão, também nós temos casos naqueles países, mostrando então que o vírus ainda circula, por isso há a necessidade da vacinação. Mas a poliomielite, sim, ela está em vias de ser erradicada. Bem, então aqui mais uma vez mostrando, né, taxa de incidência e depois a redução, né, desses casos ao longo dos anos. De forma geral, o Brasil é reconhecidamente um dos países que tem o melhor programa de vacinação da população. Então, esse investimento é um investimento muito alto, apesar dos esforços, né, dos últimos governos, não estou falando só do atual governo, mas dos governos anteriores, houve um pouco de negligência nesse campo. Então, os índices começaram a piorar um pouquinho, e mostrando que é um programa importante, é um programa eficiente, que precisa ser olhado com atenção pelos nossos governantes. Então, nós investimos em torno de 3,9 bilhões de reais por ano. Eu digo investir porque realmente é um investimento. Se a gente não tivesse esse investimento em vacina, nós teríamos um custo muito mais alto com essas doenças. Então, a gente tem um portfólio muito grande de vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde, inteiramente gratuitas para toda a população do país. Então, isso reflete uma organização, uma logística e uma forma de combater as doenças extremamente elogiada pela Organização Mundial de Saúde e reconhecida por todos os países membros da Organização Mundial de Saúde. Então, eu trouxe aqui para vocês o calendário de vacinação. Esse calendário ele sofre atualizações periódicas, né? Então, nós temos vacinas que são adotadas e indicadas para criança, para adolescente, para o adulto, para o idoso, para a gestante. Então, toda a população ela é coberta, né, para essas vacinações. E mostrando, por exemplo, mais recentemente, olha, a introdução, por exemplo, da febre amarela, uma dose inicial, com 9 meses, e uma dose de reforço aos 4 anos, né? Enfim, que essa dose de reforço, caso esse paciente tenha sido vacinado, se não tiver uma única dose aos 9 anos, ou uma única dose
para os adolescentes, aqui de 10 em 10 anos, ou para adulto, uma única dose. Então, refletindo, quem não foi vacinado, né? Então, aqui, olha, pegando a legenda aqui no número 4, esse número 4 indica pessoas que não foram vacinadas, tá? Então, essa criança de 9 anos, ela só vai tomar se ela não tiver sido vacinada. Esse adolescente também só se não tiver vacinado, e o adulto também só se não tiver vacinado. Então, nós temos as vacinas bacterianas, né? Difteria, tétano, coqueluche, a RIB, né? Hemófilos influenza. Tá? Então, um grupo de vacinas virais, hepatite B, vacina para rotavírus. Por exemplo, hoje a rotavírus está disponível no mercado. Eu tenho um filho de 15 anos, o Gabriel, que a gente comprou essa vacina para ele. Então, ele não foi vacinado pelo SUS. E a minha filha Carolina, que tem 13, sim, ela já foi vacinada, mostrando que há uma atualização periódica dessas vacinas. A vacina mais recentemente disponível é a meningocócica do tipo A, C, W e Y. Então, essa vacina é uma vacina nova, uma vacina cara, e ela foi introduzida agora para a população adolescente de 11 a 12 anos de idade, com uma única dose. Então, e assim por diante, né? Como eu falei com vocês, é um grupo grande de vacinas que estão disponíveis, e essas vacinas são seguras, eficazes e produzidas no Brasil, né? Então, isso é importante também. Por exemplo, o Brasil, para a febre amarela, ele é o grande fornecedor mundial de vacina de febre amarela. Bem, quando a gente fala em vacina, existe uma série de coisas que a elegem como uma vacina ideal. Se vocês perceberem, essa vacina ideal ela tem que ser eficaz na prevenção e o controle da doença. Ela deve ser capaz de produzir uma imunidade efetiva e duradoura, um bom nível de proteção, sem a necessidade de muitas doses de reforço. Então, isso é economicamente importante, né? Ela tem que ser segura, ela não pode causar doença ou a morte. Então, deve ter o mínimo de efeito adverso. Ela deve proteger indivíduos em diferentes faixas etárias e condições de saúde. Então, é isso que a gente percebe, né? Tem vacinas que são aplicadas para criança, vacina aplicada para adolescente, para adulto, para idoso. Então, que tem condições de saúde das mais diversas. Ela deve ter uma capacidade de ser administrada juntos com outras vacinas. Então, isso é extremamente importante. Eu sou um exemplo vivo disso. Antes de eu entrar na UF, eu tinha uma bolsa na Fiocruz, e quando eu fui contratado lá pela Fiocruz, exigiram o meu cartão de vacinação. Então, como eu não tinha um cartão de vacinação aqui no Rio, eu fui para a ENSP, lá para o posto de saúde, para ser vacinado. Então, eu tomei 4 vacinas ao mesmo tempo. Né? Então, mostrando que é extremamente importante que haja possibilidade de uma vacinação concomitante com outras vacinas. Então, considerações práticas, ela deve ter um baixo custo por dose, não adianta a gente ter uma vacina extremamente eficaz que seja muito cara. Isso vai viabilizar a sua aplicação. Tem que ser fácil de administrar, ela deve ter uma estabilidade biológica, ou seja, ela deve manter o seu efeito, e deve ter pouco ou nenhum efeito colateral. Então, essa lista dessas características, vocês percebem que ela é uma lista muito ampla e muito difícil de ser alcançada. Então, nós não temos uma vacina que consiga todas essas etapas. Em algum momento, ela vai falhar em uma dessas etapas. Mas o que importa é que o somatório das características dessa vacina permitam que ela possa ser, então, adotada no combate e no controle de doenças. Okay? Então, essa